A aula passada a gente falou sobre imperialismo, mas aí eu vou deixar para fazer tipo uma revisãozinha, alguma coisa assim depois. Deixa a Lari apresentar a parte dela, né? A gente parou vendo as fotos, né, dos ataques, né, os japoneses na China, e aí o Fábio estava com o saco cheio, né, de ver foto de gente, né, nessa situação. Vamos lá, tela inteira, que é mais fácil. Aí, o que a proposta da Lari e da Madalena de apresentar era de falar de táticas de empresas, né? Por quê? Vocês estão vendo? Sim. O que está escrito? Fase do capitalismo. capitalismo. E aí, quando eu mudo aqui, vocês enxergam, né? Tá mudando também. Sim, tá. Sim. Tô acompanhando. Não, porque às vezes eu já cheguei a dar aula que eu fiquei falando, trocando de tela, e a tela, as pessoas só viram a mesma tela. Foi bem chato. Bom, muito bem. Então, a gente está chegando numa fase da história, do desenvolvimento do sistema capitalista, que é a terceira fase aqui, que a gente chama de capitalismo financeiro monopolista, tá? Então, o capitalismo, ele nasce lá naquela fase mercantil. Lembra lá que a gente estudou mercantilismo no passado? Alguém tem qualquer memória disso? Lembro. Das grandes navegações. Eles ganhavam dinheiro fazendo comércio, era grande maneira de fazer dinheiro, era fazer comércio, inclusive de gente, né? Eles faziam comércio de mão de obra escrava africana. Depois a gente vai passar pela fase do capitalismo industrial, que é a indústria, né? Com a Revolução Industrial na Inglaterra, a indústria se torna a grande fazedora, né? Bem feio isso, de dinheiro, e agora a gente está já na era do capitalismo financeiro monopolista, né? Que você tem aí bancos e indústrias que são a grande, né, os grandes fazedores de dinheiro. Né? Monopolista, a palavra monopólio significa domínio exclusivo, né? Então, qual que é o objetivo? Né? No sistema capitalista, o objetivo é fazer dinheiro, é acumular riquezas. Então, para acumular riquezas, você precisa de táticas. E aí, o que a Lari vai conversar com a gente um pouquinho é essas táticas das empresas, né? Que a gente chama de cartel, holding e trust. Lari? Larissa? Oi, meu bem. Dá para ouvir agora o ventilador? Dá. Não, ventilador não. Pobre com coisa quebrada é foda, hein, pro? Eu sei. Ai, meu Deus, desculpa. Você quer começar por qual, filha? Cartel, holding ou trust? Trust. Tô tentando achar o arquivo aqui faz 3 anos, mas eu não consigo. Que eu tenho desenhinhos, ó. Que chique. Só um minuto. Claro. Aí, enquanto você está procurando, então, eu vou falar do conceito de oligopólio, tá? Que eu tinha pulado para facilitar aí para você. Né? A gente fala que oligopólio é quando você tem pouquíssimas empresas que dominam o mercado. Então, hoje, quando você vai no supermercado e você vai fazer compra, você entra lá nos corredores do mercado e você olha em volta, você acha que você tem bastante opção de escolha quando você vai comprar uma mercadoria? Depende da mercadoria. Depende. Mas, em geral, você vai comprar pasta de dente, você tem bastante escolha? Não. Sim. Lógico que tem, Sim. mano. Tem Não, bom. tem 5 marcas. Não, tem não. Tipo suco. Suco é Tang. Suco de pó. Pasta com gato. Quem é que toma então. essa merda, Fábio? Desculpa aí, meu boy. Desculpa. Mas lá no interior tem bastante marca. Então, você entra... suco... Mas, tipo assim, tem uma marca só que é muito superior. Tipo, o Tang é muito superior que aquelas vela mid. Aí, o Tang é caro, é um e pouco. Falando de suco de saquinho de pozinho, Mas que é suco de É. pozinho, em geral, é triste, É triste, é broxante. Mas eu queria estar tomando uns concentrados aí, aquelas garrafonas de vidro de 20 De reais. Aurora, nossa, que delícia. Queria. 100%, Pô, mas não tá tão suco caro de assim, uva. não. Ah, mano, mas você é louco. Tá assim. É que entre R$11 e R$1, É, né? Eu compro 11 Tang. Olha lá. Deixa quieto, então. Dá Deixa 11 quieto. litros, mano. 11 litros de... Tang também eu prefiro tomar água do que tomar Tang, mas enfim. A propaganda que a gente tá fazendo. Mas é uma propaganda negativa. Achou, Lari? Achei, pro. Então manda ver. Qual que você vai começar? Você quer começar com cartel, holding ou trust?
Então, tá tudo misturado, né, aqui. Hum. Aí só vou ler e é isso. Então manda ver. Beleza. Eu tô gripado. Tá. No final do século XIX, alguns países europeus, como a Inglaterra, França e a Alemanha, tiveram uma ascensão na concentração de capital causada pela aceleração na industrialização. Após a Grande Depressão Capitalista, entre 1880 e 1896, as empresas e as indústrias passaram a concentrar capital e a formar os grandes monopólios, ou seja, com a concorrência entre as empresas, somente as mais fortes prevaleceram e incorporaram as pequenas empresas, formando assim as grandes indústrias. No lugar das grandes concorrências, começaram a surgir grupos de empresários chamados de cartéis, trusts e holdings. Estes efetuaram uma união de interesses próprios para os consumidores, a fim de aumentar seus lucros. O cartel. O cartel é uma união secreta de empresas do mesmo ramo de negócios, que estabelecem entre si acordos para fixar o mesmo preço para seus produtos. Com a tabelação do mesmo preço entre os produtos de diferentes empresas, elas acabam com a concorrência entre si, ou seja, quem sai prejudicado é o consumidor, que perde a possibilidade de procurar o menor preço. Pois sem a concorrência entre as empresas, não existe menor preço. Desta forma, o cartel é a padronização dos preços dos mesmos produtos em diferentes empresas. A empresa que se recusa a participar do cartel é sabotada e seus proprietários ameaçados. Os trusts. Os trusts são associações de empresas que surgiram a partir da fusão de várias empresas que já controlavam a maior parte do mercado. Portanto, trusts são formados quando proprietários de empresas concorrentes se tornam sócios. Só um minuto. Desculpa. Tudo bem. Portanto, trusts são formados quando proprietários de empresas concorrentes se tornam sócios de uma única grande empresa. Assim, passam a controlar grande parte do mercado consumidor, diminuindo também a concorrência e a possibilidade de o consumidor encontrar produtos com os menores preços. A partir do momento que grandes empresários, no lugar de montar suas próprias indústrias, passam a comprar ações de empresas do mesmo ramo de negócio, surgem as holdings. Dessa maneira, os empresários começam a controlar ações de 2 ou 3 empresas concorrentes, que produzem o mesmo produto. Portanto, se um mesmo empresário é proprietário de 3 empresas que produzem copos descartáveis, a concorrência não existe, configurando-se como uma farsa. Os cartéis, trusts e holdings objetivam eliminar a livre concorrência do mercado e aumentar o lucro das empresas capitalistas. Atualmente, no Brasil, a formação de cartéis e trusts foi proibida por lei, mas alguns setores ainda continuam formando os cartéis para padronizar o preço dos mesmos produtos, evitando a concorrência. Desculpa de novo. O governo brasileiro criou um órgão do Ministério da Justiça, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, para evitar a formação dos trusts. Já as holdings continuam como prática efetiva nas bolsas de valores, que controlam os mercados das ações das empresas. Terminei, quero minhas aplausos. Muito bom, obrigada, Lari. Vamos lá, pessoas. Deu para vocês entenderem essas táticas? Lembra que a gente estudou? Conversem comigo agora. Lembra que a gente estudou lá ano passado, quando nasceu as ideias liberais, né? Quando nasceram as ideias liberais. Né? Lembra aqueles caras lá que eles viviam num mundo dominado por nobres, e os nobres eram nobres por uma condição de nascimento, eles herdavam aquilo, eles herdavam as terras, a riqueza, o poder político, e aí as pessoas achavam aquilo um absurdo, né? Que absurdo, né? Você ter... Por nascimento, né, a gente tem que conquistar coisas por mérito, através do trabalho, nananã, que foi lá no comecinho, né, no nascimento, né, do mundo burguês. E aí, hoje em dia, tem muita gente que se diz liberal, neoliberal, ultraliberal,
Vocês entendem o que essas pessoas querem dizer ou o que elas defendem? Quando uma pessoa se diz neoliberal, por exemplo? Ah, sim. Então me explica. Então, ó, ser liberal é tipo, tipo uma filosofia, assim, né? Que é uma liberdade diante, acho que o governo, né? Tipo, você ser autônomo, não é? Tá, então é tipo o governo não interferir nos assuntos econômicos, deixar a economia Isso, rolar. Então, isso. os liberais clássicos, os antigos, eles eram liberais só na economia? Ou eles achavam que todas as esferas da vida você teria que ser livre? Em tudo. Né? Porque aqui no Brasil tá uma moda de ser liberal na economia e conservador nos costumes, né? Uhum. Tem um cara lá, acho que ele é espanhol, ele é, sei lá, ele é liberal e, tipo, em tudo também. Ele é bem É famoso até. o Vargas Llosa, não é? É, porque, tipo assim, quando pergunta, questão de aborto, tu fala, cada um, e é isso, Então, porque entendeu? tem os Aí, liberais clássicos, né? Liberdade é liberdade. Então, o governo não uhum, pode impor, né? Você não tem um Estado que imponha regras nem sobre a sua vida pessoal, nem sobre a economia, né? E aqui uhum. no Brasil está na moda você ser liberal na economia e conservador nos costumes. Quer dizer, o Estado não pode interferir nos assuntos econômicos, mas ele pode determinar com quem você se casa ou com quem você não pode se casar nem a pau. Então, mas Muito. aí é neoliberal ou é liberal que Não, fala? essas linhas de liberais hoje em dia a gente chama de neoliberal, né? Por quê? Porque a palavrinha neo significa novo. Novo, né? E o liberalismo, hoje, o que a gente chama de liberal, né, o clássico, a gente chama de liberalismo clássico, né? Quando você fala do John Locke, quando você fala de Adam Smith, esses caras lá que viveram um contexto realmente de opressão, né? De opressão. Porque eles eram um mundo dominado politicamente por nobres, que eram nobres porque Deus quis, e passavam aqueles títulos de geração para geração. Então, para eles, aquilo era opressor. Né, vamos lembrar que o John Locke, que é o pai do liberalismo, que falava de liberdade, todo ser humano tem direito à liberdade, à propriedade, era um cara que era sócio de empresa de tráfico negreiro. Então, É assim, verdade, você falou dele. Então, liberdade, liberdade, mas eu sou racista e eu faço dinheiro escravizando pessoas africanas. Ah, então tá bom. Então, assim, aparentemente, essa questão é muito complexa, né? O que vocês acham disso? Vocês acham que dá para a gente deixar empresas fazerem o que quer sem controle nenhum do Estado? Ou vocês acham que a gente precisa ter algum tipo de controle sobre essas empresas? Acho que precisa Opinem. ter controle, porque, por exemplo, tem um negócio no liberalismo que é o livre mercado, que, tipo assim, você acha que seria colocar o preço que quiser. Mas daí, tipo assim, se todo mundo, por exemplo, fizesse um cartel, colocasse, sei lá, gasolina 11, 12 pau, aí, tipo assim, ninguém ia ter opção, entendeu? E aí, Exato. o pobre não ia ter mais carro. Então, Então, acho que olha precisa do só, controle. se você defende a livre concorrência, se você defende. Por que a livre concorrência é boa para a gente, para consumidor? Porque quanto mais empresas do mesmo ramo, mais, tipo assim, elas vão concorrer para manter um preço mais baixo e que, tipo, mesmo, e que elas tenham lucro ainda, entendeu? Para ganhar Sim, mais público. Então a para concorrência é poder bom por causa vender. disso. Aham. E aí elas fazem um cartel. Ao invés de elas ficarem concorrendo, competindo uma com as outras, porque isso vai colocar o lucro delas em risco, porque elas vão ter que competir, elas vão ter que baixar o preço para vender. A não ser que elas tenham uma qualidade muito superior. Mas mesmo que uma empresa tenha uma qualidade muito superior que a outra, eu que não tenho dinheiro vou comprar da qualidade inferior mesmo. Então, para evitar esse tipo de coisa, para evitar que eles percam lucros, eles fazem acordos para fixar preço de mercado. Então, assim, foi o que você acabou de citar, né? E é um crime, teoricamente, mas os liberais são com os neoliberais, né? Falam que isso é um absurdo, tem que deixar fazer o que quiser, né? A economia como ela quiser. Então, você tem 3 empresas, 2, 3, 4, enfim, empresas que combinam um preço entre elas, para que não haja concorrência, para que o lucro delas continue mesmo. Porque aí você vai fazer a sua escolha de comprar entre a empresa 1, a 2 e a 3, de acordo com a qualidade, de acordo com a propaganda que te prende e te faz consumir determinado produto, e não por causa do preço. Aí temos também o trust, que é a fusão de empresas. Então, são 2 empresas que você vai no mercado e você acha que são empresas diferentes, mas não são. São 2 empresas que eram concorrentes, que se fundem, que se juntam, que se tornam uma empresa,
se tornam uma nova empresa, mas elas continuam produzindo as coisas que elas faziam antes com o mesmo nome, para não te confundir, né? Tipo a Sadia Perdigão. Quando você vê aquelas propagandas da Sadia de Perdigão, são duas empresas que pertencem a uma empresa. São duas empresas que se fundiram. E aí o nome Sadia e Perdigão, né, o gosto, sei lá, que tem na Sadia e Perdigão, é mantido porque a clientela se liga a isso, né? Você é ligado, você se liga muito à marca das coisas que você compra. Mas, teoricamente, você está comprando. Quando você compra uma ou outra, são as mesmas pessoas que ganham dinheiro. Tudo bem até aqui? Professora, nessa parte, uma empresa comprar a outra não é Não, truste, eles não, se né? fundem. Não, quando você Tá. compra, não. Quando você compra, você se torna proprietário dela. E aí você, por exemplo, a Coca-Cola, sabe o suco Del Valle, né? Que Uhum. não custa R$11, mas também não é Tang. Mas também não é tão bom. Mas é melhor que Tang. Qualquer coisa é melhor que Tang. Então, quando eu falo Tang, eu falo suco de pozinho. Não o Tang em si. A Del Valle era uma empresa que, acho que se não me engano, era uma empresa argentina. E ela foi comprada pela Coca-Cola, muitos anos atrás. Então, quando você vai no... Aliás, a Coca-Cola tem até água, né? Eu acho que a água cristal é da Coca-Cola. Se você pegar pelo rótulo, você vê lá, né, quem é que fabrica aquela coisa. Então, a Coca-Cola, quando você compra suco, o dinheiro vai para a Coca-Cola. Quando você compra água cristal, a Coca-Cola ganha dinheiro. Quando você compra a Coca-Cola também. Então, assim, tudo, eles têm vários produtos, só que eles não vão colocar água Coca-Cola, eles não vão apagar o nome do suco Del Valle e botar suco Coca-Cola. Porque para o consumidor isso é ruim. Quer dizer, para eles, né? Eles deixam de ganhar dinheiro, mas a gente cria uma relação com a marca que a gente consome. Então você toma suco Del Valle, a Coca-Cola comprou. A maior parte das pessoas nem sabe que é a Coca-Cola que produz aquilo. Você está tomando suco Del Valle. Então você criou ali uma identidade com aquela marca. Já o Trust, mas é uma empresa que comprou a outra. Então eu comprei, eu vou ganhando dinheiro, eu vendo muito no mercado. E aí as suas vendas começam a se prejudicar porque eu tenho muito domínio. Então, para você não cair, não perder, não falir, ou porque eu te faço uma baita oferta muito, muito boa, eu compro a sua empresa, incorporo o nome da marca do seu produto, mas agora ela é minha. Então, a Coca-Cola, por exemplo, produz o suco Del Valle e produz também a água cristal. Então, os caras ganham dinheiro fazendo muita coisa. Muita coisa. O truste mais é quando as empresas se fundem, elas se unem, elas tornam uma empresa. Então você acha que você está comendo presunto diferente, e talvez esteja, porque eles talvez mantenham a questão da marca, do gosto, porque senão o cliente vai achar estranho, vai parar de comprar aquilo, vai procurar outra coisa, mas é a mesma empresa. E aí a gente tem o holding, né? Que é uma empresa que não produz nada, ela administra através de ações. Então ela vai lá no mercado financeiro, compra ações de diversas outras empresas e administra todas essas empresas e, portanto, lucra com a venda de tudo isso. Então, quando você vai no mercado e você vê prateleiras com várias marcas, provavelmente você vai ter uma empresa ganhando dinheiro com tudo aquilo. Mas na nossa cabeça você tem muita opção de escolha, né? E aí eu trouxe esse gráfico, eu sei que é um gráfico mais de marcas, essas marcas não são todas encontradas aqui no Brasil, né? Tem muitas marcas aí nesse infográfico que são norte-americanas, e que não tem aqui. Mas aí você pode ver várias coisas que é uma mesma empresa. Então você tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tem 10 empresas no centro que são proprietárias através de ações de todas as outras. Então você tem aí um oligopólio, né? Você tem aí praticamente 10 empresas que ganham dinheiro com quase tudo que a gente compra no mercado. E essas empresas controlam o mercado. Então, quando a gente fala o mercado, vocês já viram essas discussões que as pessoas falam, o mercado, aqui eu fiz um close, ó, Unilever produz tudo isso, a Unilever tem aqui no Brasil, né? Então, os caras produzem, a Unilever produz o sabonete, o desodorante e o Caldo Quinor. Né? Produz o Cliff, que é produto de limpeza. Caldo Quinor é zoado, hein? Oi? Caldo Quinor é zoado, hein? Caldo Quinor. Mas às vezes é necessário para fazer uma comida rápida lá. Essa P&G produz muito produto de limpeza, mas é que a gente também não tem, né? Mas aqui, ó, você vê, tem 4 marcas de
pasta de dente. Então, se você vai no mercado, é que aqui no Brasil não tem, você não encontra essas 4, né? Mas você vai no mercado, você tem lá várias marcas, mesma empresa que produz, mesma empresa que ganha dinheiro, né? Então, a gente tem aí um controle muito grande dessas empresas. E aí, a gente, como consumidor, vocês desculpa, né, que a gente não é proprietário, a gente não é rico, a gente não é burguês, para a gente que é consumidor, até que ponto isso é um problema para a gente? Até uma empresa crescer muito e adquirir praticamente todo o monopólio. E aí, por exemplo, sei lá, acho que quando uma empresa faz isso, as empresas que têm suas ações compradas, acho que elas vão meio que, né, vão mesclando passo a passo para não ter, para, né, não perder investidor. E para a Porque, gente isso é ruim por quê? porque aí elas vão ficar meio que à mercê da empresa que faz parte do oligopólio. Quem que vai ficar à mercê? As A empresas gente, no que, caso. Fala, Wagner. Não, acho que a gente, no caso, né? Que ficaria à mercê Por quê? daquela mesma empresa. Porque ela praticamente construiu um monopólio, eu acho, mas eu acho que é isso a palavra. Sim, ela monopolizou o mercado. Mas por que é necessariamente ruim quando uma empresa monopoliza o mercado? porque aí tudo vai ter a cara dela, né? Aí vai diminuir a concorrência, vai Preço sobe. O também. preço sobe, né? Você perde completamente o controle sobre a qualidade das coisas, porque eles não têm obrigação. Que nem a internet. Quantas empresas a gente tem hoje aqui que fornecem um serviço de internet, que vocês conhecem, serviço de internet para casa da gente? Duas, principalmente. A Vivo e a NET. Tem a TIM também. Mas A ninguém NET, compra. então a NET, você sabe que a NET não é mais uma empresa, né? A NET foi comprada pela Claro. Uhum. Tá? Então, olha, Claro comprando. Eu acho, aliás, deixar isso até gravado para a posteridade, achei impressionante a capacidade da Claro de comprar uma empresa ruim e deixar a empresa pior, né? Que a NET já tinha um serviço meio mais ou menos, e agora, depois que a Claro comprou... Claro, uma desgraça. Eles compraram a Embratel, ficou ruim. Aí eles foram pra TV. Compraram a Nextel. Nossa, ficou ruim também. Compraram... Porque a tática da Nossa, Claro você ser precariza ruim. o serviço. Então, mas porque você precariza o serviço, você barateia. Então, a tática deles não é que nem a Nextel antigamente, era uma empresa que vendia serviço para... Era telefone para gente que tinha empresa tal, e era um serviço que era muito bom, mas era muito caro. A tática da Claro não é isso, não é vender pouco a pouco, muito dinheiro, é vender muito. Uhum. Mesmo que o serviço não seja muito bom. Então, hoje a gente tem duas empresas, basicamente, que oferecem internet para sua casa, que é a Claro, através da NET, que você vê que ela ainda não apagou o nome da NET, porque a gente criou um vínculo, né, com a NET, em termos de conhecer. Né? Não que a gente amasse a NET, mas assim, a gente conhece a NET. Então, eles não apagaram, ficou NET Claro o nome. Desde o comercial do Russo lá, gordão, lembra? Aí a identidade. Sabe, mas como que a gente pode. Não, você lembra esse comercial? Depois eu procuro o comercial do Nossa, Russo, é mó gordão. clássico. É do. Então, como que a gente pararia? Como que faz pra parar esse oligopólio? Não tem como, né? Então, como é que a gente, eu, você, a gente... Boicotando? Tá, a gente até pode boicotar, e boicote pode até, né, de certa maneira, funcionar. Mas você consegue não comprar, se você não comprar pasta de dente, você vai escovar essa dente com o quê? Com carvão? Então, esse é o ponto, porque, tipo assim, a gente precisa dos negócios. A gente precisa de algumas coisas. Né? E você tem pequenas empresas. Hoje, se você entrar na internet, a gente tem bastante empresa pequena que fabrica pouca coisa, assim, é óbvio, porque eles não têm capacidade de fabricar a larga escala. Então, você tem hoje muitas empresas pequenas que estão fabricando coisas sem origem animal, por exemplo. Então, fabrica escova de dente que não tem plástico, que é para não poluir e tal. Só que essas empresas são pequenas, e por elas serem pequenas, o custo de produção é grande, então a mercadoria delas acaba sendo um pouco mais cara. Senhora, então, eu acho é a mesma coisa... Essas pequenas empresas eu acho que produzem mais para fornecedor, não é? Que é tipo meia, essas paradas. Não é? Você compra tudo pela internet, porque os caras não têm condições, como a empresa deles é pequena, eles não têm muito capital acumulado. Como eles não têm capital acumulado, eles não têm condições de bancar, por exemplo, um aluguel de um baita de uma loja na Doutor Hugo de Ramos, para eu abrir aqui minha loja. Então, eu vou fazer online, porque online é barato.
Eu preciso de um provedor lá, eu preciso do site, tudo que eu posso até fazer se eu tiver conhecimento, e eu posso ter mercadoria dentro da minha casa guardada, né? Então, você tem outra lógica quando você abre loja online. Então, se você procurar coisas online, em termos de roupa, de tudo, de sabonete, que não tem produto em origem animal, e escova de dente sem plástico, e shampoos que em barra, para você não ter que comprar na embalagem plástica, você tem muita coisa. Mas é tudo empresa pequena. E você vai ter que ter um pouco mais de dinheiro para acabar consumindo isso, porque eles não têm como baratear o custo. Não tem como competir com uma grande empresa, né? É difícil. E aí essas empresas vão te engolindo, e aí você vai ficando sem opção, como é o caso da internet. Você tem net, que é a Claro, ou a Vivo, né? E aí eles brigam um pouco entre si em termos de preço e tal, mas, em geral, você não tem uma internet de qualidade barata no Brasil. Você tem duas empresas, se você quiser ter uma dessas duas. Kaique, você levantou a mão. Fala, Fio. É assim, professora, eu não entendi exatamente esse negócio aí, não. Por exemplo, se tem duas empresas no mesmo ramo. Não, tô sendo sincero, eu não entendi. Se tem duas empresas no mesmo ramo, eles vão abaixar o preço. Mas se tem uma empresa controlando, por exemplo, qual é essa empresa que você tinha falado aí que fazia sabonete aí? Esse, a A Unice, não, o quê? Unilever? Sim, a Unilever. Ela que controla esse negócio, sabonete tudo, e o preço é mais caro. Eu não entendi, mano. Como assim duas empresas competindo, preço menor? Uma empresa única, preço maior. Então, porque quando eu tenho duas empresas competindo, assim, tipo, eu tenho uma empresa e o Fábio tem uma empresa. E a gente não tem nada um com o outro. Nós dois queremos vender para vocês alguma coisa. Então, eu vou ter que fazer uma qualidade muito superior, que é a do Fábio, para você poder pra ter um apelo para você, ou eu vou ter que fazer uma propaganda muito boa para você, ou vou ter que baixar meu preço, né? Porque de repente a propaganda e de repente a qualidade não é o suficiente, né? Se você tem um povo pobre, eu posso fazer uma propaganda linda, uma qualidade muito incrível, mas se o produto é muito caro, eu não vendo. Então eu tenho que baratear. Agora, se ao invés de eu competir com o Fábio, eu faço um acordo com ele, vamos combinar deixar mais ou menos no mesmo preço? Aí varia. Um mês você cobra R$ 1 mais caro, no outro mês eu cobro R$ 1 mais caro. Você, como consumidor, não vai ter muita escolha. Ou você vai comprar a minha mercadoria ou a do Fábio. Porque tá mesmo preço. E mais do que isso, a gente vai poder baixar a qualidade do produto. A gente vai poder fazer um produto bem ruinzinho, bem baratinho. Porque como você não vai ter escolha, você vai ter que comprar o de mim ou dele. Ficou mais claro? Sim, obrigado. De nada. Deixa eu desligar isso aqui.